gente, tudo bem? Meu nome é Sheila Marques, sou membro do Clube de Leitura Távola Redonda. Bem-vindos ao nosso canal. Quem já participa, quem já assistiu, ótimo. Quem tá chegando agora pela primeira vez, assistam todos os outros vídeos porque vale muito a pena. O livro que eu tô trazendo hoje, já lemos há algum tempo. É um livro muito procurado nas escolas, né? Eu trabalho na biblioteca já há muitos anos. E aqueles alunos que recebem aquela aula de realismo, o professor de português, de literatura, geralmente ele indica. E alguns realmente vão à biblioteca em busca. Eu creio que vocês já devam conhecer. Se não leram, tá aí uma ótima oportunidade de começar. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Para começo de história, o que significa póstumo, hein, gente? Quem sabe o que é póstumo? É o que veio depois da morte, né? O que vem depois da morte. Com esse livro aqui, para começo de história, Machado já quebra completamente com a linearidade da, digamos, a história literária no Brasil. Ele vai começar o quê? De trás para frente. Na verdade, trata-se de um personagem que já é um defunto. Ele vai contar a história dele de trás para frente. Quando eu falo de trás para frente, é porque realmente é a consciência dele, quando ele se desprende, digamos, do mundo físico, é como se fosse o espírito dele começando a contar. A história dele desde a infância, né? Aí quando ele começa a trás pra frente nesse sentido, né? Ele tá morto, ele vai começar a contar a história dele, mas ele vai começar desde bebê, desde a infância dele, até o final. O autor, Machado de Assis, pra mim, o maior escritor do Brasil. Né? Começou com o romantismo, tendo o José de Alencar como uma inspiração incrível, maravilhosa, mas ele transita em 1881. Detalhe, gente, importantíssimo. Esse livro, ele marca, ele é um livro de transição. Ele é um livro que vai fazer, digamos, ele pula, faz com que saia a literatura brasileira do romantismo e pula para o realismo. E é esse livro que vai dar início a tudo. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Com isso, ele quebra com o movimento romantismo. Mas eu vou abrir um parênteses aqui, gente, porque o romantismo é muito mais do que palavras belas, belíssimas, por sinal. Idealismo. Quando a gente vai estudar o romantismo, a gente percebe que a gente traz na veia um tanto quanto de romantismo. É preciso olhar a fundo isso. Eu sou uma defensora do romantismo e do realismo também. Mas por que em 1881? Estamos falando da segunda metade do século XIX. Então entra aí o cientificismo, né? A sociedade mundial, ela começa a mudar. A parte científica, a comunidade científica começa a entrar em ebulição. Então naquele momento, digamos que não é, entre aspas, não é mais possível, entre aspas, claro, de permanecer só com aqueles ideais românticos. Mas é preciso fazer uma revolução. E o mais interessante e irônico é que o romantismo também tem a ver revolucionário. É um dos traços do romantismo. Mas há uma revolução comportamental. E é justamente aí onde entra Gustave Flaubert em 1857 na França. E em 1881 entra o nosso grande escritor e rompe também com a escola, digamos assim, para trazer uma nova perspectiva, uma nova leitura de vidas, de personagens dentro da literatura brasileira. O autor do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, para mim, o maior escritor do Brasil. Ele nasceu em 1839 e faleceu em 1908, filho de pais descendentes de negros alforriados e de uma mãe portuguesa. Machado de Assis é o exemplo clássico de uma pessoa de uma origem humilde que consegue transmutar. Ele cresce na vida, ele aprende, ele é autodidata. É bem verdade, o crânio dele, eu acho que o cérebro dele era magnífico. Então, é comprovadamente isso, né? Através dos livros, do seu legado. Então, ele consegue. Quando ele morre em 1908, ele morre completamente ovacionado. Ele é reconhecidamente um homem de letras bem-sucedido. E é o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Vejam bem, do menino pobre, que ficava na porta das escolas, tentando captar algum conhecimento, vendendo balas. E ele cresce. E chega ao funcionário público, primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, e livros reconhecidamente em vida e que transcenderam ao tempo, é um exemplo clássico de uma pessoa, de como uma pessoa ela consegue mudar o seu destino. Ele, para mim, ele sempre foi e sempre será um dos grandes exemplos de mudança de status de vida quando se decide, né? Quando atende ao chamado da alma e não desiste. A pessoa até tem o chamado, mas desiste. Ele nunca desistiu. Então vamos lá. Quem é Brás Cubas, né? Que livro é esse que encanta até hoje e que transcendeu e vai transcender enquanto vida nós estivermos aqui na Terra? Quem é Brás Cubas? Eu disse há algum tempo atrás que há muitos Brás Cubas por aí. No geral, Brás Cubas, ele se tornou, para mim, particularmente, eu coloco isso para vocês, quando vocês lerem o livro, eu penso que vocês vão captar o que eu vou dizer agora.
na verdade, são pessoas que nascem, crescem, vou falar biologicamente falando, tá? Como na escola, se reproduzem ou não e morrem. No caso dele, não se reproduziu, né? No caso dele, não teve descendentes. Ele não teve filhos, né? Inclusive, ele deixa isso numa mensagem muito ácida. Machado coloca essa voz do personagem muito ácida no decorrer do livro. E ele, na verdade, ele tinha tudo, era aquela pessoa que tinha tudo para dar certo, ao contrário, ironicamente, da origem de Machado, ele era um garoto rico, tinha escravos na sua casa, usava o filho das escravas como cavalinho, montava, maltratava, batia na cabeça das escravas. Então ele tinha tudo aquilo a favor dele. Escola, conhecimento, poderia viajar no futuro, porque era o destino das pessoas na época, era para Portugal, né? Até hoje, né, gente, as pessoas vão para Portugal, muita gente lá, brasileiro. Então, naquela época, ir para Coimbra era o marco, né? Só homens, pais que tivessem muito recurso financeiro para enviar seus filhos, eles voltavam geralmente médicos ou advogados. No caso de Brás Cubas, ele teve tudo isso, mas a mãe omissa, o pai é quem decidia tudo, aquela sociedade totalmente patriarcal. Brás Cubas cresceu. Aos 17 anos, ele se envolveu com uma prostituta chamada Marcela, que na verdade ela não tinha nenhum tipo de sentimento, mas ele, por ser um rapaz, digamos assim, havia uma certa ingenuidade. Não vamos confundir com a origem dele, que montava na criança, que batia nas escravas, né, no comportamento dele, com um rapaz de 17 anos. Né? Cada etapa, o livro vai justamente das etapas da vida dele. Então ele com 17 anos se envolve com Marcela. Enquanto ele pôde pagar pelo relacionamento, ele teve, né, todos os amores de Marcela. Quando o pai dele se desesperou, ele caiu de amores pela prostituta, mais velha, a mulher mais velha, né? Ele 17 anos, adolescente. O pai se desesperou. Não pode, é uma coisa dessa. Ele estava acabando com, digamos assim, com o dinheiro da família, porque ele não parava ele não cessava de dar presentes caros, né? Até que um belo dia ele não deu mais e Marcela simplesmente se afastou. Então ele entendeu que o amor dela era equivalente a tudo, ao dinheiro que ele pagava, né? Foi, digamos, um descortinar, uma desilusão profunda, mas profunda mesmo, em Brás Cubas. O pai o enviou para a Europa, né? Vai para a Europa, vai estudar, vai fazer alguma coisa na vida, fazer alguma coisa de útil, né? Já que tinha tantos recursos, foi para a Europa. Lá foi esbórnia, foi brincadeiras, né? Quem não conhece alguém assim, né? Tem tudo ali, de repente esnoba, né? Vai esnobando. Foi o caso dele, sem um pingo de responsabilidade. Mas eu pergunto, entre parênteses, a responsabilidade para comandar a vida dele foi plantada? Não. Brás Cubas, ele tá só no livro de Machado? Não. Tem muitos Brás Cubas por aí que não tomaram conta da sua própria vida. Brás Cubas, homens e também representações femininas aí também, tá? De pessoas em geral que não assumem a sua responsabilidade diante da vida. O pai dele, apesar de ser uma sociedade patriarcal, é bom que se diga que ele fez tudo o que foi possível, a gente vê isso no livro, dentro da postura de pai, de um pai do século XIX. É importante que se fale isso. Ah, mas o pai dele deveria... Sim, deveria hoje, na sua visão, a perspectiva de 2026. Muitos pais deveriam fazer muitas coisas, aliás, não fazem? Mesmo em 2026. E ele fez o que deveria ter sido feito, o que era feito, na verdade, no século XIX, e ele fez. Mandou o filho, pagou os estudos, na expectativa de que ele realmente se atentasse para a vida, que ele realmente assumisse as suas ações, né? Uma profissão, garantisse o seu futuro. Mas o que foi que ele fez? Ele abandonou tudo. E o pai, a mãe dele falece, né? Falece, ele volta. E o pai, percebendo aquele filho que não consegue ficar no eixo, né? No eixo, encontrar, né? Primeiro, ele nunca passou pelo autoconhecimento. Eu sempre falei autoconhecimento. Pessoas que não se conhecem vão passar a vida no 0 a 0. Uma coisa aqui, uma coisa acolá, um emprego para pagar as contas, e fica no 0 a 0. Brás Cubas volta e o pai, ele tenta realmente dar alternativas. Meu filho vai para... Faça alguma coisa. Meu filho faz o seguinte, vai entrar para a política. A política é a salvação de muita gente, né, gente? A política... Vocês sabiam que aqui no Brasil são 65 mil cargos políticos? Pois é. É a salvação de muita gente, muitas famílias. No caso do pai do Brás Cubas, ele vai para a política. Assuma um cargo, eu tenho condições, né? De fazer todo, digamos, o marketing, né? Tudo aquilo para você assumir um cargo. Nesse momento, ele já um pouco mais à frente, ele é apresentado a uma moça chamada Vigília. Vigília é uma das grandes personagens femininas machadianas. Perfeita. Perfeita. A personagem é perfeita. Vigília conhece, há uma promessa, porque ela é filha de um conselheiro, uma pessoa bem, digamos, posicionada, né, na sociedade.
Mas o que acontece com ela? Ela prefere ir para Lobo Neves. Lobo Neves também era um candidato na época. E ele realmente consegue um status dentro da política. Ele consegue entrar e consegue fazer carreira muito bem, obrigada. E ela se torna a mulher de um político. Anos depois, eles se reencontram e se tornam amantes. Há uma passagem muito interessante desse livro. Existe uma moça chamada Eugênia, filha de Dona Eusébia, que na verdade era uma amiga pobre, digamos assim, da família de Brás Cubas. Brás Cubas até tenta se envolver com Eugênia, uma moça bonita, jovem, né? Ótima, certamente seria uma ótima dona de casa, prendada, tudo certo, tá tudo bem. Só que tinha uma coisa, ela era coxa. O que é coxa? Ela mancava de uma perna. Inclusive, o livro tem um filme, né? Tem um filme que foi adaptado, aliás, tem várias adaptações, vou falar já. Várias adaptações. Uma delas já é antiga, bem antiga, que é com Reginaldo Farias. Excelente. E uma cena, você visualizando, no livro é bem descrito também, obviamente que é Machado, e ela tá andando com a mãe e ele observa de longe, quando ele diz assim no pensamento dele: tão bonita, vírgula, mas coxa. Por conta disso, ele não ficou com a Eugênia. A moça perfeita, a moça que poderia fazê-lo feliz e sair daquela relação infrutífera, como muita gente vive, que não tá dando em nada, que não vai levá-lo a lugar nenhum. Mas ele tinha afeto por Vigília. Vigília que era a racional da relação. Ele tinha afeto por Vigília. E ele poderia ter escolhido sair dessa vida medíocre que ele estava tendo e ter a oportunidade de construir algo bom e feliz com a Eugênia. Mas ela era coxa. O que Machado nos ensina com essa passagem bem sutil é que, como ser humano, muitas vezes ele é medíocre, ele é superficial. Ele se detém num detalhe, e joga fora todo um potencial que poderia acontecer na sua vida, né? No caso aí foi um relacionamento. Às vezes, por um detalhe, a pessoa, não, eu não vou fazer isso por isso, só por um detalhe. E o todo, esquece de olhar o todo e não consegue ampliar, olha só até aqui, e não consegue ver todas as possibilidades, tudo aquilo de bom que aquele evento poderia trazer na tua vida, né, na vida da pessoa. Então ele coloca aí muito sutilmente, brilhantemente, essa personagem ela vai personificar, através do olhar, obviamente, de Brás Cubas, como ser humano, ele é medíocre, né, muitas vezes medíocre. Ele acaba, por preconceito, uma mediocridade, superficialidade, ele abre mão de algo que poderia ser tão bom na vida dele, né? Brás Cubas faz isso. Ele tem outra chance com Eugênia, ele vai entregando a vida dele. Só vai e fica com Vigília até onde não é mais cabível. Tem uma passagem no livro que é muito interessante, que um desses encontros, né, na casa de Dona Plácida, na verdade, que serve de, né, os encontros amorosos de Brás Cubas e Vigília, Brás Cubas, ele se coloca, digamos, à mercê de Vigília. E realmente ele tem um afeto por essa mulher. Mas ela permanece numa postura entre a mocinha, digamos assim, né? Inacessível, mas porque ela escapa. E ao mesmo tempo ela não quer deixar aquele homem. Ela gosta de ser amante dele, mas dentro de uma conveniência, né? Na hora de pesar, o que é mais importante é, obviamente, que ela vai querer ficar com o que dá mais retorno. No caso, essa mulher de Lobo Neves. Aí, naquele momento, há uma quebra, digamos, um parêntese na história, naquela cena, naquela passagem, em que Brás Cubas observa uma mosca que arrasta uma formiga que está em cima de um brinco. É como se você estivesse almoçando e você olha alguma coisa, uma formiga carregando um fragmento da comida ali em cima da mesa. Naquele momento você tem uma epifania, alguma coisa do tipo. Vai você, meu Deus, a moça carregando esse fragmento, quanto trabalho que ela tem, né? E quantas pessoas passam por isso. Eu mesma passo por isso, eu mesmo passo por isso. Então, foi mais ou menos o que aconteceu com Brás Cubas. Então, ele ficou pensando ali tem muitas metáforas, mas a metáfora que eu vou colocar aqui, que você pode analisar, tem a questão da futilidade humana, tem a questão da vida terrena, que é breve, e tem, no caso, Brás Cubas, ele pensa justamente nas lutas terrenas, observando aqueles dois insetos, tá? A luta terrena, as nossas lutas terrenas, olha só, do garoto fútil, de repente ele começa, mesmo que passo a passo, a ter uma certa complexidade, a abrir um pouco mais, né? Um pouquinho que seja a mente. Então ele observa ali, faz uma comparação com as lutas terrenas e inclusive ele vê naquele momento, quando a mosca tenta arrastar aquela formiga ali, ele pensa no próprio caso dele, inútil, fútil, com a própria Vigília, mesmo tendo sentimentos por ela. Então naquele momento foi como se fosse um estalinho de lucidez, né?
fazendo uma comparação, uma metáfora com o que ele estava vivendo. A própria futilidade dentro de um caso que não vai levar a lugar nenhum. Mas que, como ele e muita gente faz, insiste naquela mesma situação. A vida passa. Brás Cubas já não tem mais 20, nem 30, nem 40, já tem mais de 60. E um belo dia, ele olha para trás e ele tem aquela constatação. Puxa vida, o que foi que eu fiz no decorrer de toda a minha vida? O que foi que eu fiz? Ele não trabalhou, não construiu nada, não casou. Ele entregou, na verdade, ele permitiu isso, né? Ele permitiu que isso acontecesse, porque ele se permitiu ser amante da vigília durante anos e não o levou a lugar nenhum. Esnobou Eugênia por ser coxa, aquela metáfora da superficialidade, porque Brás Cubas, sim, ele é o personagem que vai personificar a superficialidade humana. Ah, é porque ele tem dinheiro? Não, de jeito nenhum. Qualquer pessoa é superficial, sim, independente de qualquer coisa. É um estado de alma, de percepção de mundo. Ele representa toda e qualquer pessoa, independente de qualquer coisa que é superficial, que nunca descobriu o que veio ao mundo, que entra na vida de uma forma, ao invés de construir, fazer alguma coisa, termina 0 a 0, digamos assim. E quando ele desperta para isso, ele vai e tenta criar um medicamento que vai curar a humanidade da melancolia. Imagina, gente, se tivesse algum remédio que pudesse curar a humanidade, as pessoas do tédio. Imagina só como seria hoje, hein? 2026, do tédio, da melancolia. Logo agora que as pessoas estão mais introspectivas, pessimismo virou moda. Né? É mais fácil ser pessimista do que ser otimista. Muito mais, né? Porque é contagioso. Positivismo, o pessoal fala logo que é positividade tóxica. Dá licença, eu me considero uma pessoa positiva. Então, ele teve essa ideia, né, do emplasto. E ele começou a trabalhar nessa ideia, né? Um remédio que pudesse salvar, ou melhorar, ou curar a humanidade, né, do tédio, da tristeza, da melancolia. O que acontece no final é um dos finais mais icônicos, mais incríveis, né, de reflexão da literatura brasileira. Machado de Assis, ele faz uma crítica, é das passagens mais irônicas da literatura brasileira. Quando ele colocou emplasto digamos, para que Brás Cubas desenvolva, na verdade, é Machado criticando que as pessoas elas não encaram as suas próprias feridas. Elas só querem um paliativo, alguma coisa para que possam distraí-las, para que elas possam ficar distraídas das suas dores e não curá-las. Né? Ao mesmo tempo que ele faz uma crítica à superficialidade. Porque Brás Cubas, na verdade, quando ele se deu conta que não fez nada na vida, ele queria alguma coisa que pudesse eternizá-lo. Alguma coisa. Ele queria ver nem que fosse o nome dele na caixinha do remédio, em plástico feito, produzido, enfim, desenvolvido por Brás Cubas, para que ele fosse eternizado. Ele queria a cura dos males, das doenças, da melancolia. E o que foi que aconteceu com Brás Cubas nessa história toda, né? Para quem não leu o livro, leiam e vejam o finalzinho e o que ele diz. Na verdade, ele tem uma fábula da raposa e as uvas. Que a raposa, ela tenta de todo jeito pegar as uvas, né? Mas quando ele não consegue, ele desdenha. Então, tem um velho ditado, quem desdenha quer comprar? Pois é. Ele desdenha com a própria existência humana, porque Machado de Assis, um dos traços do realismo é o pessimismo. Né? Nossa Senhora, né? O pessimismo. Então, é o pessimismo. Então, sempre vejo. E o irônico é que Machado de Assis conta a história que ele foi absolutamente feliz na sua vida conjugal. Ele não teve filhos com Carolina Novaes, mas eles tiveram uma vida conjugal belíssima, muito bem estruturada, tanto que, quando ela morre, 4 anos depois, ele morre também, para quem não sabe. Né? Embora ele tenha colocado esses casos de adultério, mas é porque ele era um observador, ele via o comportamento das pessoas da sociedade, né? O escritor, ele traz esse retrato da sociedade. Então, Machado, ele faz uma crítica à superficialidade, ao egocentrismo, porque, na verdade, quando ele quer o nome dele estampado ali, Brás Cubas, é um retrato do egocentrismo dele, do Brás Cubas. É título dele? É uma qualidade só dele? Não. Um monte de gente egocêntrica por aí. É um traço humano que transcende o tempo. O fato de não ter feito nada na vida é privilégio só de Brás Cubas? Nada. Tem muitos Brás Cubas por aí que estão entregando a vida assim, ó. Não, amanhã eu faço. Não, daqui a 5 anos. 5 anos? Quem sabe, meu planeta. Daqui a 5 anos, subestimando a vida. Ele subestimou a vida dele. Então, há pessoas o tempo todo, percebam. Fica essa mensagem, tá? Um convite à leitura desse clássico absurdo. Uma curiosidade, em 2020, o Brás Cubas foi editado em inglês.
E lá no exterior, em um dia só, um dia, foi tudo vendido. Em 2020, vejam bem, ele morreu em 1908. Ainda continua tendo adaptações, né? A televisão continua pegando referências. É um livro que transcende o tempo porque é comportamental. Então, vale dizer que em um dia o livro ficou esgotado em língua inglesa, né? No exterior. Então, é isso, gente. Fica a reflexão. O personagem Brás Cubas, ele é realista. Ele traz à tona o tédio, né? Colocar a vida como um tédio, mas a vida quem faz somos nós, cada um de nós. Mas ele coloca o padrão comportamental. Pessoas que têm recursos e não utilizam, pessoas que não têm continuam na mesmice, e a vida segue nesse ciclo, né? Loop infinito de tédio, de pessimismo, de é isso mesmo, negligenciando, sendo irresponsável com a sua própria existência. Então, bem-vindos ao Távola Redonda, nosso canal, e vejam outros vídeos que tem aí sobre outras obras incríveis. Muito bem-vindos e até a próxima.